Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do Dr. José Tadeu de Chiara. Dr. Chiara, o doutor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas. Perfeito? Perfeito. Eu vou advertir o doutor apenas porque assim dispõe o código, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Sem dúvida. Se houver alguma questão envolvendo o sigilo profissional, eu peço que o doutor informe para que possa haver uma deliberação a respeito. Dito isso, eu passo a palavra à defesa do senhor Eduardo Cunha. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor José Tadeu Chiara. Meu nome é Marlos Arnes de Oliveira, eu sou um dos advogados do senhor Eduardo Cunha. Agradeço a sua presença, desejo melhoras à sua situação de saúde. Tenho notícias de que o senhor já foi, já depois como testemunha no processo da senhora Cláudia Cruz. Eu tive acesso ao seu depoimento, foi juntado também a esses autos. As perguntas que eu farei hoje não pretendem repetir aquelas perguntas e tratam-se de questões pertinentes ao senhor Eduardo Cunha. O senhor fez a primeira pergunta parecer a pedido dos advogados de Eduardo Cunha, assim como fez a defesa do senhor Eduardo Cunha junto ao Banco Central? Fiz o parecer e elaborei uma minuta para a defesa. A defesa não fiz, eu fiz a minuta que me pediram. Obrigado. O senhor poderia esclarecer resumidamente como se dá a instituição do trust e qual é o papel do settlor e do beneficiário e qual é o papel do trustee? Bem resumidamente, porque as próximas perguntas vão tratar dessas figuras do settlor, do trustee e do beneficiário. Pois não. O settlor trata-se de quem contrata o trustee para organizar o trust. Ele é o detentor originário dos bens que, em razão do trust, são transferidos ao trustee. E o beneficiário trata-se de quem ele, settlor, elege junto ao trustee para ser receptor dos bens ou rendimentos conforme dispuser o trust. Pois não. O senhor examinou em seu parecer os trusts denominados Orion, Triumph e Netterton? Todos eram trusts? Examinei 2 documentos de trust, confesso ao senhor que não me lembro, eram 2 dos 3 que sempre mencionar, mas eu recebi cópia de 2 trusts e se revestiam da estrutura que de ordinário caracteriza esse negócio jurídico. O senhor Eduardo Cunha tem qual papel nesses trusts que o senhor analisou? Papel de settlor, e em um deles, eu confesso ao senhor que eu não me lembro, de settlor e de beneficiário em um deles. O senhor Eduardo Cunha era o proprietário da conta dos ativos ou de qualquer coisa com relação a esses trusts? No ato da contratação do trust, de um dos trusts, melhor esclarecendo, um trust transmitiu à organização de outro bens que originariamente teria recebido do settlor, qual o senhor Eduardo Cunha. Em outro, a contratação originária era pela transmissão, em decorrência do trust, de bens que ele então detinha. Entendi. O senhor Eduardo Cunha era obrigado a declarar esses trusts? Perante a legislação brasileira, é isso que o senhor indaga? Sim. Muito bem. Aí é preciso esclarecer. O trust radicado na causa de juridicidade, que é a confiança, implica um vínculo pessoal entre o settlor e o trustee, do qual resulta a eficácia real do contrato. Do que se segue
para que funcione, é necessária a transmissão da titularidade, da propriedade dos bens objeto do trust. Isso significa o quê? Que, juridicamente, perante a nossa legislação, não existe vínculo de propriedade, de disponibilidade ou de titularidade entre o settlor e os bens que transmite ao trustee. E é importante assinalar que isto não é fruto de mera interpretação, porque as relações privadas no âmbito internacional, aliás, a aplicação do direito no âmbito geográfico e no plano intertemporal, tem por matriz o Decreto 4657 de 42, atualmente denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ali se estabelecem as regras de recepção das regras alienígenas sobre pessoas organizadas em país estrangeiro, que é o que caracteriza a organização do trust. O trustee, de ordinário, até para cumprir a Convenção de Haia, estabelece a organização de uma pessoa jurídica para a qual destina os bens que recebe do settlor. Por isso, a impossibilidade jurídica de se identificar, primeiro, o dever de informar, digo dever, e, segundo, como não há vínculo, ele não tem o que informar. Né? Então, primeiro, não há o dever, e segundo, se quisesse sublimar o dever, para que houvesse rigidez na informação, teria que ter ele a titularidade do que informar, e isso daí já não mais existe, quando organizado o trust. E questões práticas, o trustee poderia movimentar a conta ou o patrimônio sem a autorização do senhor Eduardo Cunha? Não, aliás, o que caracteriza o trust é exatamente a autonomia com que se conduz o trustee. Ele há de observar as regras que originariamente lhe são impostas por contrato. A partir da imposição dessas regras, de como e quando e o quanto pode atuar em relação ao patrimônio que se lhe transfere, a sua ação é absolutamente autônoma. Entendi. Não é independente, é autônoma. E se o trustee alienasse todo o patrimônio do trust, o que restaria de dinheiro ao senhor Eduardo Cunha? Bom, isso não é novidade, né? Porque situações de ilicitude ocorrem naturalmente em qualquer sociedade. O trustee que se conduz dessa forma implica a exposição a um processo criminal, a averiguação de inquérito, onde está radicado e onde estiverem os bens administrados. Seria necessária a persecução criminal e, lógico, depois a ação civil para a recuperação dos bens. E em relação ao beneficiário, o beneficiário do trust tinha que ser comunicado dos depósitos na conta? Se houvesse um depósito, ele teria que ser comunicado? Por regra de funcionamento do trust, não. Só se houvesse a imposição no contrato originário do trust. O trustee, ele fará o que lhe for determinado. Se não tiver imposição de comunicação, ele não tem que comunicar ao beneficiário. E o banco? O banco era obrigado a informar ao beneficiário do trust sobre os extratos das contas, ou essa informação é uma informação restrita ao trustee? Os extratos de conta do beneficiário, havendo conta do beneficiário, naturalmente a ele pertence, e ele que será instado pela instituição, segundo as regras do mercado bancário em que estiver localizado, para que a informação lhe seja fornecida. Aí já ultrapassa o limite do trust e, havendo depósito por beneficiário, ele se torna o depositante, mas aí a regra bancária é da praça em que se situar a conta, né? E a agência. E o settlor, ou o beneficiário do trust, poderia chegar ao banco e sacar ou transferir algum recurso? O settlor, não. Se o beneficiário for correntista e ele
assim receba um depósito que o agracie, ele terá investidura para movimentar a conta, segundo as regras daí, aí sim, de uma conta corrente que independe do trust. Na conta dele? Se for na conta do beneficiário. Estamos disso falando, né? Isso que eu estou entendendo, que é na conta do beneficiário. E na conta do trust, como é que funciona? A conta do trust é gerenciada, e administrada e titulada pela pessoa do trustee. Ela é que administra o funcionamento dessa conta. Essa conta, é bom que se esclareça, de ordinário ela é nominada por uma pessoa jurídica que o trustee organiza para segregar o patrimônio do trust recebido. Então, quem será o depositário e o beneficiário será esta pessoa que é administrada pelo trustee. Nada a ver com o cétula. Eu só para ficar claro essa questão do beneficiário, eu vou refazer a pergunta. Se o beneficiário do trust poderia chegar ao banco e sacar ou transferir o recurso do trust. Esse recurso que eu estou me referindo é o recurso do trust. Do trust não. Isso. Do trust não. Essa que era a pergunta. Bom. Então o único legitimado para movimentar a conta do trust é o trustee. Correto. Que é a pessoa que tem a titularidade. Uhum. Era essa a pergunta específica que eu tinha lhe feito, obrigado. Os recursos e ativos da Orion depositados eram de propriedade do senhor Eduardo Cunha? O que se apresentou é que essa designação Orion teria a titularidade já de bens que originariamente, ou seja, antes da titularidade dela, Orion, teria sido do cétula que organizou, no caso o senhor Eduardo, mas antes da organização, né, do trust. E com relação aos valores transferidos para a conta Copec, é possível afirmar que nenhum valor transferido tem origem no 1.311.000 francos que foram depositados? Me desculpe, eu não tenho condição de fazer essa afirmação. Essa é uma apuração que não é impossível. No âmbito do meu trabalho, ou seja, a averiguação da estrutura e funcionamento do negócio jurídico, e os bens recebidos, até aí foi o ponto do meu parecer. Ao saber de origem de recursos, que se a origem foi A, B ou C, realmente não tenho, primeiro que não é a minha especialidade, segundo que não há elementos, eu não tinha elementos para lhe responder. E terceiro, só para esclarecer, essa apuração, seguindo o mandamento da lei 465, do decreto 4657 de 42, haveria de ser instada com base no artigo 13 dessa lei, que exige a apuração na praça em que houver esta questão a ser dirimida, e segundo as regras processuais dessa praça. Ok. Alguns pontos específicos da denúncia. Na página 61 da denúncia, o Ministério Público afirma o seguinte, abre aspas, ninguém faz o depósito de tal quantia em uma conta no exterior em nome de um trust sem ter conhecimento de quem seria o proprietário, e menos ainda sem informar ao curador tal pagamento. Essa afirmação é correta? Olha, esse é o terreno das suposições ou pressuposições, né? Não tem nenhum elemento estrutural que diga é preciso informar. Aí o que está sendo considerado é um elemento de prudência, mas isso é uma avaliação subjetiva, né? Eu não posso dizer nem que é assim, nem deixaria. É o comportamento ordinário, né? O padrão, né? Do homem probo, né? O estándar jurídico que se qualifica no momento atual. Então, essa é a minha resposta ao senhor. Ok. Na página 69 da denúncia, o Ministério Público afirma, atribuindo o fato do senhor Eduardo Cunha ser beneficiário final do trust, o Ministério Público afirma o seguinte, abre aspas, beneficiário final
é a pessoa que contribui para ou exerce o controle sobre a conta. A minha pergunta é, o senhor Eduardo Cunha, na análise que o senhor fez, exercia o controle sobre as contas dos trusts Orion, Triumph e Netherton? Pelos elementos contratuais, não. E mesmo pela estrutura negocial do trust, o beneficiário ele não tem relação ou acesso, vamos dizer, à exigibilidade de uma conduta do trustee. Ele não tem essa ingerência, ele é sempre o polo passivo da atuação do trustee. Então, lhe digo, pelas regras do trust e pelo contrato que examinei, o beneficiário não tem essa ingerência sobre o trustee e muito menos sobre a conta do trust. E no caso específico do Trust Orion, é possível que os recursos tenham entrado na conta e o settlor ou o beneficiário não tenham tido conhecimento? Olha, eu repito ao senhor, primeiro que eu não sei os volumes de movimentação de cada um dos trusts, nem tinha elementos e nem seria minha função isso examinar. Segundo, se de ordinário o que ingressa num trust, a titularidade e o acompanhamento e a atuação é sempre o trustee. O settlor é sempre estranho a essa relação, até por isso ele transfere. E o beneficiário final é sempre alguém que atua de forma passiva pelos atos que o trustee exerce, né? A denúncia ainda informa e faz menção de que, para a lei suíça, o beneficiário final, o owner, é aquele que tem o poder efetivo para dispor dos ativos do ponto de vista econômico. Isso é correto? Então, aí trata-se de interpretação, né? O beneficiário final, se tiver, como eu digo, a titularidade de uma conta pessoal como destinatário dos rendimentos, isso sim, ele recebe e ele, a partir desse momento, é titular do depósito. Mas ele não tem ingerência sobre a conta trust. O beneficiário final, ele recebe ou não recebe. E aí tem as hipóteses de descumprimento do contrato pelo trustee. Se ele receber, que é a hipótese que parece que o senhor está sinalizando, a titularidade exclusiva do beneficiário final, mas não tem nada a ver com o trust. É titularidade por ser beneficiário de um depósito. Na verdade, eu entendi. É que, na verdade, essa hipótese é a hipótese que o Ministério Público levantou na denúncia. E por isso que eu queria saber a sua opinião como especialista no assunto. E por isso que eu reitero, essa apuração, em termos de ter ou não havido, talvez a matriz do artigo 13, do 4657 de 42, seja o caminho processual adequado para que haja, se houve algum desvirtuamento de função. Aliás, isso estaria em linha com a Convenção de Haia, de 85. Apurado o desvirtuamento de função, você tem toda a questão da rigidez do negócio do trust. Mas, de ordinário, só o fato de o beneficiário receber um crédito, isso, aliás, é o funcionamento normal de um trust. O beneficiário não é quem recebe o crédito, pelo que eu entendi, é o trust. Não. O trust, ele tem o crédito recebido, seja do settlor, seja de terceiros, por ordem do settlor. Ele recebe, ele é receptor dos bens destinados à gestão do trust. Nessa condição, ele, trustee, gerencia, administra e tem os resultados da conta ou dos bens que são entregues à sua administração. Esta é a função do trustee. Se, de acordo com o contrato de trust, ele faz alguma transferência, agracia o beneficiário final com algum benefício instituído pelo trust, isso ele cumpre a sua função. O beneficiário final só entra em cena a partir do momento em que saem recursos do trust em seu favor. No âmbito do trust, é só o trustee que funciona. Entendi. Está bem claro.
No caso do trust revogável, já estou me aproximando das últimas questões, doutor Chiara. Poderia-se considerar que o beneficiário, a gente está falando do trust revogável, poderia-se considerar que o beneficiário seria o efetivo administrador e proprietário dos fundos depositados pelo fato de poder revogar total ou parcialmente o trust? Essa cláusula de revogabilidade, que aliás também não é estranha ao nosso direito, ela só se torna, as hipóteses em que se admite a revogabilidade, ela só se supera com a extinção da parte, né, que não mais possa exercitá-la. Daí que a irrevogabilidade não é condição do negócio, mas é resultado da situação jurídica constituída. Por exemplo, alguém que estabeleça o testamento, alguém que outorgue o mandato, ainda que como condição do negócio, né, como diz o nosso Código Civil, ele pode alterar, ainda que diz irrevogável, mas se houver alguma situação que possibilite a anulabilidade ou possibilite a onerosidade excessiva, a cláusula de irrevogabilidade é superada pelo prevalecimento do maior princípio, que é a da rigidez do negócio para além da formalidade. Tudo isso para dizer o quê? O negócio do trust disso não discrepa. A revogabilidade não altera a natureza e funcionamento do trust. Essas são situações episódicas, circunstanciais, que não alteram a estrutura do negócio. Como, apenas um exemplo, há muitos anos se arguía que o titular de um recibo de depósito bancário não precisava reconhecer os resultados tributários enquanto não houvesse o vencimento, porque o recibo podia ser qualquer tempo resgatado e aí perderia o ganho. Lógico que esse argumento não prevalece. Prevalece o funcionamento ordinário, ou seja, revogável ou irrevogável, a estrutura e funcionamento não se altera. Portanto, o fato de ser beneficiário alguém de um trust revogável não o desqualifica ou o torna subordinado a uma outra condição jurídica. Obrigado. As contas na Suíça datam de 2007 e foram transferidas de outra instituição financeira. É possível o senhor identificar o montante original do início das contas na Suíça? Lamento, mas eu reitero uma vez. Quanto aos aspectos quantitativos, eu não examinei, porque não era a minha função. E não era também não é a minha especialidade. Né? Os formulários da conta falam que os ativos do trust foram disponibilizados do patrimônio de Eduardo Cunha. É possível concluir que os ativos, no momento da abertura, eram de propriedade anterior de Eduardo Cunha? O que se diz é que, no ato da contratação do trust, os bens eram do cétulo que contratava, então, o trust. Não sei lhe dizer se antes ou simultaneamente ele teria adquirido, ou já tinha essa parte, de fato não era o foco do parecer. A denúncia, ela afirma que o Trust Orion não tinha saldo em 1º de dezembro de 2007, primeiro ano na Suíça, e que o Trust Triumph tinha, em 31 de dezembro de 2007, $4.216.599.000. A conclusão que o patrimônio do Trust transferido para a Suíça, essa conclusão é que o Ministério Público aponta na denúncia, para a Suíça, a conclusão que o patrimônio do Trust transferido para a Suíça montava esse valor, é correta? Olha, eu volto a dizer, essas variações quantitativas não foram analisadas, porque não foram sequer questionadas. E reitero, não seria eu, que não tenho formação de auditor, né, para fazer essas apurações.
E na análise que o senhor fez, os valores gastos das contas do Trust, incluindo os transferidos da conta Copec, tinham origem no patrimônio pertencente antes de 2007 ao senhor Eduardo Cunha? Eu reitero que essa pergunta, uma vez mais, houve uma contratação na conta Copec com um pledge agreement, que eram garantias constituídas por disponibilizações de um dos trusts, mas com valores, aí sim, no caso das contas bancárias, tituladas pela pessoa, da pessoa natural no exterior, aí foi feita uma apuração quantitativa por conta dos limites que impõe a informação ao Banco Central. Mas, quanto aos fluxos de recursos nos trusts, não me foi questionado e também não seria o caso, porque não sou especialista nisso. Obrigado. Só um minuto. Senhor. Mais poucas questões sobre a questão do beneficiário, considerando a hipótese de que o beneficiário não tinha conta na instituição financeira. O beneficiário poderia ser procurador com poderes limitados perante a instituição financeira, mesmo ele não tendo conta na instituição financeira, considerando essa hipótese. Ele poderia... Procurador de quem? Do Trust. Em regra, nada veda outorga de procuração a quem quer que seja, salvo quando há conflito de interesse ou vedação expressa na lei, né? A outorga de procuração pelo Trust ao beneficiário, de princípio, não tem nada de irregular. Em princípio, é uma atuação válida, que fica sob a responsabilidade inteira do trustee. Entendi. Mas essa circunstância, no caso, realmente não me foi dado a conhecer. E a última questão, considerando a mesma hipótese, o beneficiário poderia ter comunicação com a instituição financeira se formalmente autorizado pelo trustee? Se autorizado pelo trustee, poderia sim, né? Se o trustee desse essa autorização. Aí sob inteira responsabilidade do trustee, né? Porque pelas regras do trust, esta não é uma conduta ordinária do trustee. Eu agradeço uma vez mais a sua paciência em nos esclarecer e colaborar. Sei da sua condição de saúde, que o senhor não está totalmente recuperado ainda, mas para a defesa foi muito importante a sua presença e a resposta dos nossos questionamentos. Obrigado. Obrigado, excelência. Pois não. Sem mais perguntas? Sem mais perguntas. O Ministério Público tem perguntas? Não tenho meritíssimo. Alguns esclarecimentos do juízo, muito rapidamente, doutor Chiara. Se o beneficiário tiver uma procuração do trustee, isso não leva a uma desnaturação do Instituto? Não. De princípio, não afeta o funcionamento, porque a situação da outorga de poderes que o trustee fizesse a um beneficiário não invalida todas as demais qualificações de titularidade, legitimação e autonomia para se haver na administração. Ao outorgar a procuração, a responsabilidade da outorga recai sobre o trustee. Isso não desnatura o Instituto, né? Compreendendo a dúvida que o senhor me coloca, na verdade, a causa final do trust, e é por aí que a análise do direito me parece se enaltece, é a sua função, né? A avaliação teleológica do Instituto em funcionamento. Nesse momento é que eu reitero, eventuais apurações onde, na praça em que estivesse constituído essa estrutura e estivesse sendo utilizada a procuração, é que poderiam questionar
a estrutura e o funcionamento e, portanto, a validade e a rigidez do trust. De ordinário, a outorga da procuração não desqualifica o trust. E o senhor mencionou rapidamente essa situação de que teria, se é que haveria uma procuração ou uma autorização do trustee ao beneficiário para movimentar a conta ou esses ativos. Isso não foi lhe dado conhecimento na ocasião? Não. Não me foi dada, não me foi feita, não me foi apresentado documento nesse sentido e não me foi colocada questão nesse sentido. Embora o doutor já tenha respondido, mas então o trabalho que lhe foi contratado não envolvia de maneira nenhuma a verificação da origem e natureza dos ativos mantidos nessas contas? Não envolvia, é isso mesmo. Em nenhum momento lhe foi ofertado, vamos dizer assim, realizar esse tipo de serviço, de análise desse tipo de fato? Não me foi dado. E se houvesse, se tivesse havido uma apuração, vamos dizer, na praça do exterior, como diz a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, de acordo com o artigo 13, tivesse sido apurado, aí o resultado dessas apurações, aí eu poderia ter examinado. Aí sim, vamos dizer, como uma apreciação jurídica daquilo que teria sido apurado. Agora, como apuração meramente quantitativa, aí realmente não seria meu métier, né? Foi mostrado ao doutor algum documento ou esclarecido de alguma forma a origem ou a natureza desses valores? Não, senhor. Bom, era esclarecimento do juízo, então declaro encerrado o depoimento do Dr. José Tadeu de Chiara. Pode interromper a gravação.